Paz do Senhor a todos, aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo, canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo. É uma alegria imensa estar com você aí e queria contar com você para assistir esses vídeos, para curtir o canal, para curtir os vídeos. Lembrando que na descrição, eu acabei de gravar o de adolescentes, gravei de juvenis também, agora eu vou gravar o de jovens e temos também na descrição as aulas com o Evangelista Márcio Mainardi de adulto. Todos esses links para que você venha assistir juntamente conosco. A lição número 6 hoje, de jovens, ela fala assim: vivendo amorosa e honestamente. Qual que é o texto do dia? Desculpa que me alérgico, tá? Quando, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4, versículo 9. Não existe adoração num coração dominado pelo ódio, muito menos espiritualidade sadia numa vida envolvida com desonestidade. Dias de hoje, que nós vemos pessoas dizendo que eu amo e não amo o irmão. Amo a Deus e não amo o irmão, não tem como. E dizendo que é espiritual, que é uma vida saudável, vivendo em coisas erradas. Não há como. Tópico, a introdução começa aqui. Nunca foi tão urgente a presença de uma comunidade de pessoas que espelham o caráter de Deus. Como nos dias atuais, nacionalmente vivemos em tempos de muita violência. Nacionalmente, aqui em Telemaco, muita violência também. No campo sociopolítico, nunca a corrupção esteve em tamanha evidência, e não apenas as figuras públicas que se revelam decadentes, desonestas, mas em cada segmento social nos vemos decepcionados por escândalos. Em Tessalônica, guardadas as devidas proporções, não era muito diferente. Por isso, Paulo preocupa-se em orientar amorosamente aquela comunidade. Aprendemos com o apóstolo o seu cuidado pastoral. Então, o texto aqui, nós já vamos entrar, serei breve, serei rápido. Hoje é sexta-feira, já deveria estar postado esse vídeo, mas eu vou fazer um vídeo mais curto, vou fazer o possível para ser mais curto. Tópico 1. Quanto ao amor fraternal, é o Senhor quem nos ensina a amar. Em 1 Tessalonicenses, uma elogiosa menção de Paulo à postura amorosa daqueles irmãos, se havia uma série de prescrições, observações, recomendações que deveriam ser feitas em torno de várias áreas a respeito do amor fraternal. Todavia, os crentes de Tessalônica não necessitavam de orientação alguma. Então, aqui nós vemos que não precisavam, porque amavam. E aqui diz, amar não é algo que aprendemos por meio de métodos humanos, cursos de cura interior, livros. O amor para com o próximo se desenvolve em nós a partir do momento que mantemos a relação e a adoração ao Pai. Eu amo o Pai, a Deus, de verdade, então eu vou amar meu irmão. Eu vou procurar ajudar o meu irmão, vou procurar ajudar as pessoas à minha volta. Quem nos ensina a amar é Deus. Deus que nos ensina a amar. É Ele que coloca em nosso coração o desejo de amar. Não tem como colocar o desejo por mim só mesmo, por mim mesmo. Não, é Deus. E aqui diz, não amamos os outros por seus atos de bondade ou por aquilo que merece, mas porque usufruímos do amor do Pai. Só que nós vivemos em dias que dentro das igrejas você é medido pelo que você tem. Dentro das igrejas, dentro da sociedade. Ah, você tem algo para dar? Bem-vindo, meu irmão, te amando. Você tem algo para oferecer? Nossa, você é a melhor pessoa do mundo. Infelizmente, vivemos em dias assim. Você é medido pelo que você tem. Você não é medido simplesmente por o amor de Jesus, por exemplo. Por nada em troca. O amor de Jesus é amor incondicional. Mas graças a Deus que há pessoas que procuram ter o amor incondicional. Amam quem tem dinheiro e amam quem não tem dinheiro. Graças a Deus. Subtópico 2. O poder de expansão do amor. Aquilo que as pessoas denominam como amor,
mas não consegue ser expandido, compartilhado, transmitido a outros, não é amor. Na verdade, não passa de narcisismo, ou como a Bíblia chama, amor de si mesmo. Não é música, né? É legal. Eu me amo, até as pessoas que cantam só eu me amo. Amar os outros nada, eu me amo. Não posso viver sem mim. Tem umas coisas assim. Esse sentimento é perigosíssimo e capaz de destruir não apenas a espiritualidade do indivíduo narcisista, mas também daqueles que estão em seu convívio. Já vi gente falar antes ele do que eu, antes tal coisa do que eu. Então, infelizmente, dentro de igrejas, existe isso também. As pessoas se amam e os outros, infelizmente. Numa sociedade dominada por todos os tipos de níveis de ódio, discurso de ódio, ódio étnico-cultural, ódio religioso, cabe-nos acreditar que somente por meio de uma vivência inspiradora de amor podemos colaborar para a mudança da sociedade. Subtópico 3. O amor, uma medida que sempre deve aumentar. A medida do amor nunca deve ser para menos, sempre para mais. O amor é uma dívida impagável que não temos apenas para com Deus, mas também para com o próximo. Fica bem claro na parábola do credor incompassível que o benefício do perdão e do amor incondicional que nos alcança nos torna de igual modo misericordiosos e perdoadores. Ah, tá, eu te perdoo, mas você não quer perdoar o outro. E aqui nós vemos essa parábola. Não devemos ter medo de perder o amor de Deus. Voltamos. Não devemos ter medo de perder o amor de Deus. Na verdade, quem não ama seu irmão, de fato, nunca vivenciou o privilégio de ser amado pelo Senhor. Então, quem já não ama o seu irmão, não ama a Deus. E Deus não o quer porque não o ama. Tópico 2. Vivendo por fé, trabalhando com honra. Um estilo de vida modesto. Há em nossa sociedade um conjunto de ideais adoecedores. Receba o sucesso financeiro a todo custo. Está escrito aqui. Reconhecimento público. Aqui está a nossa irmã Simone, a namorada do meu filho. Reconhecimento por tudo que você fez. Todo mundo busca reconhecimento. Quer dizer, não é todo mundo, mas a maioria. Reconhecimento público. Aqui está o cartaz dela, Dona Simone. Tipo de coisa assim, eu tenho que começar a dar risada, mas enfim, não posso colocar. Reconhecimento público, ainda que por meio de escândalos ou vida promíscua, ambição desmedida pelo poder. Eu fiz ela dar risada, ela não pode dar risada, né? Eu queria gravar para ela estar no vídeo aqui, mas eu não vou chamar ela, porque senão ela vai acabar no vídeo, entendeu? Vamos continuar. Ambição desmedida pelo poder. Infelizmente, as pessoas desejam o padrão de vida das celebridades, festas glamourosas, holofotes, likes, views. Isto é, uma existência de exterioridade, futilidades, banalidades. Sobre isso, a partir das características daquele contexto histórico, Paulo exorta os irmãos da Tessalônica a viver uma vida simples, desapegada de desejos, não edificantes de modo quieto, que significa focar no que é essencial, sem se preocupar com as tendências da sociedade à nossa volta. O problema é isso, muitas igrejas estão entrando no mundanismo, e Paulo exorta o povo aqui de Tessalônica a se preocupar e ter uma vida de paz, uma vida simples. E nós vivemos um tempo aí, o pessoal quer gastar, quer comprar, mostrar seu poder aquisitivo na sua roupa. Em alguns lugares a igreja se tornou quase um desfile de modas. Quem tem mais, quem pode mais. E infelizmente não. O Senhor nos exorta, nos chama a atenção a ter uma vida simples. E o mundanismo tem entrado nas igrejas. Mundanismo esse entrado por causa do tipo de vida, as modas, a tendência do mundo. As pessoas colocam para dentro da igreja. E aqui diz, não vivemos para nós mesmos, mas para com Deus. Viver para Deus é ter uma vida modesta. Uma vida, o terceiro.
uma vida calma. Eu tenho 3 vídeos, eu gravei o primeiro, gravei o segundo, eu tô no terceiro. Só troca a camiseta pra não confundir na hora de eu postar o vídeo. Pode ver que a cor, mas o momento é o mesmo. Vamos lá. Trabalhar nunca deve ser um fardo. Interessante esse assunto aqui, ó. Trabalhar nunca deve ser um fardo. Paulo é o mais enfático entre os escritores sagrados sobre a necessidade de reconhecer o ofício humano como uma atividade imprescindível. Trabalhar não deve ser algo pesaroso a ninguém. Deus fez-nos para o cumprimento de responsabilidades. Eu vejo algumas pessoas, falou em trabalho, eu trabalhar, meu Deus, eu não posso trabalhar, eu tenho chamado, o meu chamado não é trabalhar, o meu chamado é cuidar da obra sem trabalho. Eu já vi casos assim, eu já vi histórias assim. Eu entendo que a pessoa trabalha, de repente ela tem um chamado tão grande que acaba não tendo esse tempo para trabalhar num serviço secular e acaba trabalhando na obra do Senhor. Mas eu não sou muito a acreditar que alguém nunca trabalhou na vida vai começar a trabalhar num... Ah não, eu tenho que esperar o meu chamado. Deus está... Estou passando fome, mas Deus está me chamando, estou esperando abrir porta que tem que trabalhar na obra. Mentira. Até um texto que fala sobre viver pela fé. Esse viver pela fé não é não trabalhar. Esse viver pela fé, na verdade, ele se torna você acreditar em Deus, você confiar em Deus. Isso é um viver pela fé. Aí você vê o texto aqui dizendo: trabalhador não deve ser algo pesaroso a ninguém. Deus fez-nos para o cumprimento de responsabilidades, ou seja, para através do nosso trabalho glorificar o seu santo nome. Não fomos criados para a preguiça. Aí me lembro de Provérbios 6:6, bater com a formiga, ó, preguiçoso. Desta forma, é espantoso pensar na quantidade de indivíduos que, sob a desculpa de estar trabalhando para Deus, não se ocupam de coisa alguma. Na verdade, senão de explorar financeiramente a fé alheia. E tem alguns que nem explorar a fé alheia exploram. Passa fome mesmo. Tem uns que exploram, tem uns que não exploram. Foi para o ministério de vida íntegra que Deus nos vocacionou. E é claro que Paulo precisou de apoio financeiro, mas é uma outra história. Porque precisar de apoio financeiro, precisar de ajuda, muitas vezes nós passamos por isso. Mas dizer que não pode trabalhar, tem horário vago, tem o tempo vago e não trabalha, é uma boa desculpa, né? Subtópico 3. O jovem, a vocação e a profissão. Não devemos analisar a relação entre vocação e profissão como algo dicotômico, mas como sincrônico. Não existe oposição entre chamada ministerial e desenvolvimento profissional. Por quê? Porque nós vemos pessoas que pregam a palavra, pessoas que têm seus compromissos dentro da sua igreja, pessoas que são diáconos na igreja e pessoas que eu mesmo conheço um que é juiz, mas é diácono na sua igreja. Então, eu conheço alguns que são pastores e são advogados, conheço alguns que cuidam daquilo que foi vocacionado na sua igreja e tem a sua vida profissional. O Deus que vocaciona missionários é o mesmo que abre porta da universidade para que a missão seja sempre integral, nunca parcial. É claro que eu repito, que eu acredito que há pessoas que precisam estar totalmente voltados na obra do Senhor, mas Deus direciona para isso. Deus direciona. Hoje eu faço o quê? Eu tenho a livraria que eu trabalho, só que sou professor de filosofia. Mas cuido de uma igreja, entenderam? Só que Deus sabe onde direciona e aquilo que eu tenho esse tempo, esse momento para fazer tudo isso. Mas caso vá trabalhar totalmente na obra, Deus vai direcionar. Não será uma desculpa por falta de trabalhar, por falta de não querer trabalhar. O cuidado com a formação de novos obreiros não nos isenta da responsabilidade de ajudar tais pessoas a serem capazes de realizarem-se profissionalmente. Tudo o que há em nossa vida, analisando o conjunto, deve ser para a glória de Deus. Por exemplo, Mateus daqui a pouco vai fazer a sua carteira de trabalho. Ele está tão feliz, está soltando foguete, a Simone está junto com ele ali, soltando foguete, alegria, ele está fazendo a carteira de trabalho dele.
Enquanto você não consegue discernir seu ministério, continue estudando, trabalhando e mesmo discernindo seu ministério. Se possível, continue trabalhando. Se puder, continue trabalhando. Digno é o obreiro do seu salário, mas digno é o trabalhador. Último tópico 3. Sobre o cristão e seus negócios. Honestidade como referencial do testemunho. Cuidado que Paulo disse para Tessalônica lá, exortá-los a ter uma vida honesta, eles que ainda não professam a fé. Porque é terrível alguém falar assim, o fulano lá da igreja, mas não me pagou minha conta. Fulano lá, mas tá me devendo. Fulano lá, né? Fulano lá me deu calote. É terrível isso. Paulo exorta o povo de Tessalônica aqui. De nada adiantam. É engraçado que essas pessoas às vezes compram. Já ouviram o ditado? Elas compram, daí na hora de fazer a compra, a hora de sair, eles falam assim, Deus lhe pague. Já entendeu, né? Porque eles não vão pagar. Deus lhe pague. É terrível. De nada adianta um comportamento religioso exemplar dentro da igreja, meu Deus. Nossa, dentro da igreja, vou te disciplinar. Fora da igreja, colaboradores e não parasitas sociais. O final do versículo 12 termina com a advertência a respeito da necessidade de viver a partir do fruto do próprio trabalho. Que Paulo fazia isso. Nunca, em virtude da exploração da caridade de um outro, em um país como o nosso, de enormes abismos sociais, políticas, para a efetivação de direitos básicos são necessários. Contudo, ninguém deve tornar-se um sanguessuga social. Somos chamados para fazer a diferença. Sanguessuga social. E algumas igrejas também aparecem pessoas que pedem por pedir. Às vezes nem necessitam, nem precisam, mas só para pedir. Sanguessuga social. O subtópico 3, que é o último. O jovem cristão e a geração nem. A sociedade brasileira passa por uma profunda crise, a ponto de aparecerem na atualidade sintomas novos da velha doença, que é o pecado estrutural que se engendra em nossa nação. O novo sintoma da falência da sociedade brasileira tem repercussão entre jovens e exagerado o número de pessoas entre 18 a 25 anos que nem trabalham, nem estudam, nem fazem nada, nem tem obrigação nenhuma. Essa é a geração nem tocam, que não adora a Deus. É nessa ambiência conturbada que o jovem cristão deve lançar sua ansiedade sobre o Senhor e procurar fazer o seu melhor, nunca acomodando-se, especialmente em situações adversas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E o final, a conclusão, nossa vocação é para uma vida piedosa, fundamentada em amor e buscando os ideais de justiça e paz. O zelo pastoral de Paulo com os Tessalonicenses o levou a um conjunto de orientações que são preciosas ainda hoje para nós, igreja contemporânea. Não nos acomodemos com o mal que se desenvolve na sociedade. Sejamos dedicados na promoção do bem. Nem que seja caro isso, não é brincadeira. Mas Deus abençoe tua vida, Deus abençoe você. Obrigado por essa aula. Mateus e Simone vão passear agora, estava esperando, eu gravando aqui para mim. E o Mateus vai fazer sua carteira de trabalho agora. Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor. Muito obrigado por tudo e até.